Graça e paz a todos, Emerson Eliel aqui. Esse vídeo, irmãos, a gente vai fazer Eu quero dar uma opinião aqui, a pregação do Valdir de Matão, nessa quarta-feira. Foi ele quem atendeu e pregou ali no culto online, que estranhamente ficou um bom tempo o culto sem ser excluído do YouTube, né? Passaram a excluir, quem está passando... quem está sentindo falta mesmo são os irmãos da congregação, porque alguns não podem ver online e queriam assistir o culto depois, né? E porque essa questão aí de gravar, essa situação aí, qualquer um pode gravar do celular, o culto ali na hora, né? Então não tem por que excluir, não vejo a necessidade. Agora, eu quero falar para vocês porque a gente tem uma análise a fazer aqui, um pensamento a fazer. Desde que eu comecei a falar aqui no canal algumas coisas, eu tive meu posicionamento vendo os lados bons de uma denominação, até porque quando você entra numa outra denominação, seja qual ela for, você vai enfrentar alguns problemas e ver algumas situações que você não concorda, né? Isso é normal. Mas na congregação, eu tinha minha opinião, né, dado com base em alguns fatos, né, uma opinião de ver o lado certo, dar uma opinião ponderada sobre as coisas, né, e fazer uma análise, assim, de opinião, sem atacar de maneira enfática, como se fosse para acabar com a denominação, porque acabar não acaba, irmão, é igual a católica, sempre vai existir, até a menor das igrejinhas que você imaginar, muitas vezes que é uma seita ali, também vai existir. Vai continuar, às vezes, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Então, eu nunca fui assim, nunca pensei assim, mas o que aconteceu comigo, a experiência que eu tive falando com um regional aí, com um do conselho de ancião, me levou a entender que muitas vezes eu defendo alguma coisa que eles também eu defendo alguma coisa ali e acontece alguma maldade numa região, numa cidade, as injustiças prevalecem, as maldades vindas de pregação de púlpito, jogada de indireta aí que eu tenho aqui um vídeo que eu tô para fazer, vamos ver se o irmão libera eu fazer amanhã, porque é uma coisa pessoal, né, parente dele, do irmão dele, e vocês vão ver como que é uma pregação manipulada. Então, se ele liberar, eu vou fazer amanhã. Mas então, acontece isso. Aí eu elogio algumas coisas da CCB, e o Braz, que é conivente com esses lugares, porque eles tiram do cargo, né, algumas pessoas, igual o Valdir de Matão foi lá e destituiu do cargo o Davi Caravelas, e tudo bem, porque discordou da pregação. Mas aí eles também, as heresias que eu já coloquei aqui, de gravações, eles não punem, não é? Então eu achei que por bem que eu precisava ter uma postura mais de um lado, né? E o lado que eu tomei foi o lado da minha experiência que eu tive com o Gilson Scarcelli, né? Com o que ele fez, né? Que era para resolver uma situação minha aqui. Eu já imaginava que a minha situação não ia resolver porque eu já sou perseguido nessa denominação desde que eu era criança, com a inocência pura ali de querer tocar com 12 anos. Já expliquei aqui que eles perseguiram meus pais, né? Porque tinha uma situação de agressão na família de quem era encarregado, de quem era instrutor depois. Então tinha uma situação de agressão com a esposa e a minha mãe sendo da obra Piedade, as irmãs foram lá denunciar para o ancião. A minha mãe nem foi junto, mas por ela fazer parte, ele já acreditou que ela era culpada, né, também. Então ele me perseguiu para punir minha família. Negócio de tocar, então sempre perseguindo. Depois de mais velho, eles não via que eu trabalhava muito, congregava pouco. Aí namorei uma pessoa que era da Assembleia de Deus, então eles foram lá e me perseguiram até tirar esse negócio de tocar. E pra mim, para mim agora eu vejo que eu louvava a igreja, para eles, né? O que eu tinha no coração que eu ia lá para tocar para Deus não era para eles. Então agora mesmo vai ter a inauguração do Instituto Medita Fé. Se Deus quiser eu vou estar lá e vou tocar lá. Então eu sou livre em Jesus Cristo, né? Não tenho mais essa prisão denominacional. E então, quando eu fui falar para resolver o problema com o Gilson Scarcelli, ele simplesmente fui bloqueado. E logo depois de não apresentar só o meu problema, vou falar uma coisa para vocês aqui. O meu cunhado, ele tem um problema, né? Ele é uma pessoa deficiente, uma deficiência intelectual. E colocaram ele de auxiliar de jovens há muito tempo ali naquele bairro. E ele é músico, né? Então, já faz muitos anos que eles não levam ele para um teste de oficialização. Eles fazem o teste aqui, acham que não tá bom, então eles nem levam para teste de oficialização, porque eles têm com que ele toca mal, né? Só que a inteligência dele, o raciocínio, né,
o aprendizado, ele tem um limite, ele vai até uma altura. E ele fica nessa esperança de oficializar e eles não levam para teste há muitos anos. Só que muitas vezes ele toca na igreja até sozinho. Ele é auxiliar de jovens, ajuda no som, ajuda em tudo lá. Até um tempo atrás estava até limpando a igreja, mas depois pararam porque, né, tem a situação até daquele aposentado. Então tem toda essa situação aí, daí ele parou. Mas ele ajuda em tudo, só que ele não serve para eles para fazer teste de oficialização. E eles têm um preconceito, porque na verdade a igreja poderia ter uma inclusão nessa parte. Tem tantos lá que não tem deficiência alguma, mas toca mal e tá no meio da orquestra. Mas não, eles preferem, se uma pessoa dessa largar tudo, eles vão ainda acusar a pessoa que estava ali só por causa da música. Que pode apostar? Eles são assim. E aí eles vão falar que a pessoa largou, né? Não tá nem aí, não vai atrás. Então eles são pessoas assim, não têm amor. Isso não é amor, né? Porque por amor poderia ser uma pessoas que conversam mais, explicam mais. Chegar e falar, olha, você não vai poder oficializar porque você tem uma deficiência. Mas estão esperando o quê? Esperando em Deus? Esperando a desistência? Né? São questões que Deus está testando o próprio ser humano, muitas vezes. Né? Sua capacidade de amar, de aceitar, de acolher. Mas não, ele deve estar achando que, mas um dia Deus prepara que ele aprende melhor. Já são ali, lá se vai 10 anos, né? É isso aí. Então, o Gilson Scarcelli, quando eu falei dessa situação para ele, do meu cunhado, ele, depois de um tempo ali, ele resolveu me bloquear. Tinha a minha situação, a situação do meu cunhado, essas perseguições, essas injustiças. E ele resolveu bloquear. É o mesmo ancião que está lá agora nos Estados Unidos, com o Luiz Carlos Euclides, né? E que o Valdir de Matão falou. Então, não tem como você ficar defendendo essa situação toda. Eu vou falar aqui da pregação que o Luiz Carlos, que o Valdir de Matão, embora ele foi lá tirar o Davi Caravelas, muitos têm essa raiva dele, né? Porque, foi lá tirar do cargo. Eu não sei como era Davi Caravelas e não sei como que ele é a linhagem de pregação dele. Mas o Valdir de Matão, como regional, ele teve que atender isso aí, senão eles também tiram ele do cargo. É assim, sem choro, nem velas. Mas aí eles iam tirar ele do cargo também. Porque eles são assim, é por amor a tal obra. É igual o caso do meu cunhado, por amor à obra, tá tudo certinho, ele não pode tocar mal ali, né? Tem que ser perfeito, mesmo sendo um deficiente. Então, essas pessoas, elas não têm. Né? Então, o Valdir de Matão foi lá, tirou. Não, eles não têm o entendimento que ele tirou, porque senão ia se comprometer. Provavelmente ele quer ficar ali entregando uma mensagem, igual ele entregou hoje aqui, ó. Não envolvendo exclusivismo, não envolvendo coisas, situações aí para atacar outros, atacar outra denominação. Já vi outras pregações do Valdir de Matão, é claro que tem os seus jeitos de CCB, tem o seu jeito, cada denominação tem o seu jeito de pregar, isso é a verdade, cada denominação ela tem seu jeito, tem denominação muitas vezes que ela é igreja bíblica, mas ela coloca coisas na pregação que não é necessário, não tem necessidade alguma. Então, para mim, se eu vou numa congregação, não sei como era o Davi Caravelas, mas se eu vou numa congregação, por exemplo, que estão falando em predestinação, que está sempre falando em calvinismo, ou querendo falar situações que aprenderam em livro, eu vou levar, do mesmo jeito que é uma heresia de um da CCB pregando como sempre, aquele jeito tradicional, igual o vídeo que eu postei aqui anteriormente, eu vou me levantar e vou embora. Se começar a ficar falando para mim em predestinação, em calvinismo, simplesmente eu me levanto, pego meu filho, vamos lá tomar um sorvete na sorveteria e tá bom, tá ótimo, né? Porque a gente não é obrigado. Você não é obrigado a perder um tempo da sua vida ouvindo situações que não faz sentido algum, né? Porque eu já falei aqui sobre a predestinação. Eu não entro nesses assuntos muito enfático, muito assim, aqui, falando de Bíblia para vocês, porque eu sou uma pessoa que eu analiso o contexto geral, né? Já tentei falar de outras denominações, quem acha que eu falo só da CCB, porque a Bíblia, para defender, por exemplo, o calvinismo, eles vão achar ali várias coisas para atacar e vai virar só discórdia, desentendimento, né? Mas eu não creio em ser arminiano, em calvinismo. Eu já resumi para vocês que Deus a gente não se define, né, em uma predestinação, e entre o livre-arbítrio e predestinação é algo que é inconcebível à mente humana, né? Do mesmo jeito que é a Trindade. Tem pessoas aí brigando, querendo explicar Deus em forma de um desenho, de um triângulo, que Deus se divide em três. Irmão, uma hora eu quero, mas eu vou acabar falando para vocês.
a verdade de tudo isso, né? É uma situação que só traz intriga, e algumas falas deles deixa Deus, desse tamanho. A Trindade diminui Deus de uma certa maneira que vocês não fazem ideia, né? A maneira como eles querem entregar a Trindade. Posso aceitar a Trindade como dizem, que Deus é um Deus que se subdivide em três, né? Em três pessoas, em três, né, naturezas. Posso aceitar? Mas aceite. Você não vai estar errado, você aceita, dependendo da denominação que fala isso, né? Mas não fique entrando nesse assunto para haver discórdia, para haver briga entre os cristãos. Não fique entrando nesse assunto, irmão. Mas eu vou explicar para vocês com base no meu entendimento uma hora. A gente vai fazer aqui uma coisa certinho para vocês verem. Então é isso aí, irmão. Ele atendeu o culto, é uma pregação até, como eu falei para vocês, uma pregação boa. Quero fazer um adendo sobre o que ele falou aí de aquele que tem oportunidade, que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Essa fala, ela é real, porque muitos acham que pecado é só outras coisas. Como eu já disse Paulo, né? O bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero eu vivo fazendo. Então faz tudo, é parte da natureza carnal do ser humano, da carne, né? O pecado que está na pessoa. Então é o que ele explicou, Paulo explicou isso. O Valdir Matão não falou muito nisso daí, mas ele falou da falibilidade, né? São pessoas também que tomam tudo para si. Ele fez e ele acha que fez tudo assim. Então, essa questão também o Valdir de Matão explicou, né? Que muitos acham que pecado é só outras coisas. Isso aí é um pecado que leva a pessoa à morte também, obviamente. É uma pessoa que ele desfaz até de Deus muitas vezes. Lá no íntimo do teu coração é assim que funciona. Muitos pensam que não estão pecando, mas são pessoas aí que ele tá com um déficit com Deus muito grande, tá ok? Principalmente quando é ligado à denominação exclusivismo, a raiva que se tem de outras denominações e outras pessoas. Ele tem um entendimento que outras denominações todas serão condenadas ali, ou ela condena mais pessoas do que a CCB. É como se a CCB salvasse mais pessoas, não precisasse de Jesus Cristo quase, porque ela tem suas doutrinas verdadeiras, e outra denominação ali, muitos ali não vai se salvar. Claro que tem seus erros, as suas falhas, inclusive dos pregadores, né, que leva as pessoas ao mau entendimento, assim como tem as heresias dentro da congregação também, em regiões aí, igual eu postei no vídeo anterior para vocês, e vocês podem ver aí. Bom, então o Valdir de Matão atendeu esse culto, Gilson não estava aí, nem Luiz Carlos. Gilson, com a pessoa dele, que eu sei que fez comigo, que faz aqui na região, as coisas que a gente vê, né, na sua função. Eu não conheço ele como pessoa, nem mas a experiência que eu tive, né, é que eu não sei o que ele vai levar para os Estados Unidos, né, de amor, pela experiência que eu tive. Então fica aí com a pregação do nosso irmão Valdir de Matão. Eu vou deixar na íntegra, não vou ficar comentando, e vocês vão analisar aí e comentar, né, a maneira que vocês quiserem. É uma pregação da CCB, irmão. Como eu tenho a minha opinião, que ele é um pregador que ele prega segundo... É uma pessoa, assim, que se entrega mesmo à palavra e não colocou ali exclusivismo, nem condenação, né, que são pessoas que ficam condenando os outros. Ele é um pouco diferente. Desculpa aí você que tem a situação com o Davi Caravelos, eu não sei o que aconteceu exatamente, nem o que ele pregava exatamente, mas eu tô falando desta pregação, tá ok? Deus abençoe a todos grandemente a vida de vocês, e não perde o vídeo de amanhã, que eu quero ter um advogadozinho aí dando um trabalho. A gente vai ver aqui a situação, se o irmão liberar, da realidade da CCB em muitos lugares aí. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, se inscreve no canal. Que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Estes versos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui fala da falibilidade dos projetos humanos. E nós, como humanos, é normal que fazemos os nossos projetos. Com certeza até nós que estamos aqui, e a Irmandade que está ouvindo online também. Quantas irmãs falam, olha, vamos para o culto, e depois do culto nós faz isso, nós faz aquilo, nós vamos ali, nós vamos cá. Até nós que viemos na reunião, eu vou na reunião, mas depois eu vou para lá, eu vou para cá. Isso é normal, irmão, porque tem que estar no homem. E por mais velhinho que estamos, cansados, sempre queremos fazer alguma coisa. Isso é muito bom. Mas tem uma palavrinha chave para quem conhece o Senhor.
Se Deus preparar. Inclusive, os irmãos não vê. Nós temos, é um hábito e é uma pura realidade. É uma verdade. Quando nós saímos de viagem, sozinho, você fala com Deus, e pode até falar alto também, que você está sozinho num carro. Mas nós, quando viajamos, não é isto? Pegamos 3, 4 companheiros, passa aqui, encontramos na igreja, quando montamos todos no carro, ou vamos para uma reunião, ou vamos para um culto, ou vamos para uma cidade, por perto que seja, o que nós faremos? Faremos esta viagem em nome do Senhor Jesus. É muito bom confiar em Deus e pedir para Ele ir na frente, Ele abrindo a porta. Você não sabe o que vai acontecer no caminho, você não sabe a dificuldade que vai encontrar, e isto é bíblico. E lá, se voltarmos, reflexionarmos lá no Antigo Testamento, profeta Elias, ou Eliseu, não é isto? Quando na tenda que morava era apertado, aquele que ele convidou, podemos aumentar a nossa tenda aqui, cortar uns pau lá perto do Jordão? Vai, pode ir. Está estreito o lugar que nós habitamos. O que ele falou? Chamou o homem de Deus. Serve-te de ires conosco? Ele falou, eu vou. E nós lemos ali naquela parte a benção de Deus, não foi? Batendo para cortar uma árvore, caiu o machado. Meu Senhor, era emprestado. Onde caiu? Aqui. Ainda bem que ele estava ali, né? Irmão, levante cedo e entregue tua vida nas mãos do Senhor. Deite à tarde, à noite, Senhor, entrego a minha vida na tua mão. Encaminha os meus passos, porque a nossa falibilidade é muito traiçoeira. É aquilo que pensamos em fazer. E quando dá certo, o perigo é isto. Quando dá certo, a gente esquece que é o Senhor. Fui eu, capacidade minha. Irmão, nenhum de nós temos capacidade. O Senhor é tudo em nós. Deus te deu inteligência, o irmão se formou, tem a tua graduação, deu condição física para o trabalho, mas não esqueça de agradecer a Deus. Quando você pega o teu envelope, o caiu na conta lá, olha quanto Deus me preparou, glória a Deus, foi o Senhor, é benção de Deus. Os filhinhos que Deus me deu é benção de Deus. A casinha que eu entro debaixo dela foi Deus que me deu. Lembre de agradecer a Deus por tudo. Irmãos, e é muito fácil. Olha, imaginemos nós aqui, ainda Deus deu oração, até esqueci, mas o irmão que orou não esqueceu da Irmandade e do povo que está no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, principalmente ali naquela região, mais de 300 cidades afetadas. Então, irmãos, que situação. Mas vamos culpar Deus? Não. Bem-aventurado o que está lá agora, ainda esperando a água baixar, mas está louvando a Deus. A água não abaixa mesmo, deixa eu aproveitar e assistir o culto. Glórias a Deus. E nós que estamos no seco, estamos num lugar, ambiente bom, completo, não está faltando nada, por que reclamar? E por que não agradecer daquilo que Deus faz para nós? É que é muito dado do homem neste pedaço de barro, só reclamar. Não está contente com isso, não está contente com o patrão, não está contente com o governo, não está contente com nada. Você está contente com a graça de Deus ou está reclamando também? Para de reclamar e diga, estou vivo por misericórdia, estou ouvindo porque Deus me ajudou, Deus preparou um prato de comida, eu estou aqui. E é normal, olha aqui, e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, no fim do ano, e temos que programar as coisas, não é isso? Vai sair de viagem assim, não, nas férias, tal mês, tem que ver isso, tem que ver aquilo, isso é um planejamento que é muito bom. Se Deus ajudar, vai acontecer isso. O que você pôr no papel, põe o Senhor na tua frente. É o conselho da palavra hoje aqui, pôr o Senhor na nossa frente. E olha aqui, nós vamos lá, nós vamos bater o carro, nós vamos perder, vai acontecer isso e vai acontecer. Ninguém olha pelo lado mal, mas irmãos, faz parte da vida.
Salomão não escreveu isso em 3 de Eclesiastes? Tem 3. Tempo de nascer, tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de falar, tempo de estar calado. Tem tempo de perder. E bem-aventurado aquele que se alegra pelos tempos que Deus prepara na sua vida. E está contente de todo jeito. Falou Paulo: sei estar abatido e sei ter abundância. Sei ter fartura e sei padecer necessidade. Posso tudo naquele que me fortalece. Sei passar as provas, sei passar a angústia, sei ser injuriado, sei o que é injustiça, sei que estou sofrendo, mas Senhor não é culpado. Senhor, glória, louvor, honra ao teu nome por tudo. Iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, contrataremos, ganharemos, todo queremos. Glória a Deus. Se Deus for na frente, se Deus abrir a porta, se Deus trabalhar ao meu favor. Digo-vos, não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar, aqui é o conselho. Então não podemos ir, claro, planejamos, mas, Senhor, essa data está boa? Será que é aqui que Deus vai abrir a porta? Senhor, me abençoa. Em lugar de que devias dizer, o Senhor quiser. Se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. O que é a presunção? É o ato de dizer que é, achando que é capacidade, que eu agora sou isto. Você não é nada, foi Deus que te ajudou. Agora está na minha mão essa empresa, agora é tudo meu. Não, foi Deus que te deu. Espera aí, vai devagar. Não seja presunçoso, não seja orgulhoso. Seja humilde, submisso. Agradeça a Deus. Glória ao Senhor. Aquele que gloriais nas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Eu que posso, eu que entendo, eu que faço, o outro não faz. Não, se você não fizer, irmão, olha aí, deve ter atrás alguém de nós que sabe fazer melhor do que nós. Se alegre pelo que você fez, glorificando a Deus. Aquele que sabe fazer o bem. O que o Senhor ensina hoje? Fazer o bem. Quem não faz, comete pecado. Quando se fala dessa palavra de cometer pecado, que vem na nossa cabeça ou na consciência, pecado é matar, roubar, adulterar e fazer isso, mentir. A presunção também, se ela for benigna, o Senhor está na frente. Mas se ela é maligna, vai, eu que fiz, eu que estou aqui, eu que abri, eu que mandei. A glória não pode ser nossa. E até na obra de Deus. Deus fez uma obra com alguém da tua casa, glórias a Deus. O Senhor trabalhou a favor.